fala do instrumento que consta na política nacional de resíduos sólidos, que é a coleta seletiva, que é um instrumento de fomentar a geração de emprego e renda para os catadores. E isso ainda é muito lento, está muito lento ainda no país, ainda não sofreu uma abordagem que a gente fala assim, não alavancou, ficou meio perdido. Entretanto, a gente vem ainda falando dessas questões para minimizar o, o negócio. Então, o que é lixo ou resíduo? Tecnicamente falando, eles têm a mesma abordagem, lixo e resíduo. Para a gente da área técnica é muito comum falar em resíduo, mas para as pessoas em modo geral elas falam em lixo. Na verdade tem a mesma concepção e não diferencia uma da outra em relação ao ponto de vista que é tratado ao final, né? Basicamente, a diferença entre um e outro vem do latim. Ele provém do latim as palavras. Na verdade, o resíduo deriva do latim resíduo, que significa sobra. A palavra lixo provém do latim lich, que significa lixiva, o resto. Então, tecnicamente falando, é as mesmas coisas, resíduo e lixo. Só que no conceito, na contextualização da palavra, na palavra, a gente pode até separar. Lixo é uma sobra, resíduo é o resto. Bem fácil, o resíduo pode ser o resto. Dentro dessa concepção também. Isso é importante, esse tipo de esclarecimento. Porque, às vezes, o que é rejeito, que é o que sobra, que a gente diz assim, aquilo que não presta, pode ser chamado de lixo ou rejeito também. Mas resíduo e lixo ele tem uma concepção basicamente parecidas. Então, é uma abordagem. Lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles foram classificados assim, e eu resumi ao meu jeito, dessa forma. Lixo ou resíduo são todos aqueles que estão no estado sólido e semissólido que resultam de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, de serviço de varrição agrícola. É tudo que é proveniente em geral. Então o lixo, o resíduo, ele tem essa concepção, base dentro dessa linha de atuação. E eles seguem naturalmente por esses caminhos. Então lixo ou resíduo, tecnicamente é a mesma coisa. Ele pode ser diferenciado pelo tipo de atividade que que vão exercer. Por exemplo, resíduo da indústria, chamado RZI, resíduo sólido da indústria. O resíduo da construção da área urbana, que é o doméstico, é resíduo sólido urbano, que são de atividades domésticas, humanas, domésticas, e por aí vai. O resíduo sólido da construção civil, proveniente da atividade da área de construção civil, que é o chamado RCC ou RC. Esses são resíduos gerados no processo da construção. Resíduo sólido da agricultura, RZA, também é um tipo de resíduo abordado nas questões da agricultura, quando está lá o resíduo propriamente da agricultura também. E o resíduo sólido hospitalar, o RZH, o resíduo da área de saúde, basicamente são isso. O que é que a gente fala, o que é que a gente difere? Ô Reginaldo, é possível na área hospitalar, na agricultura, ter resíduo comum? Então, quando a gente fala dos tipos, a gente fala do processo produtivo. Então, eu separo o resíduo sólido da hospitalar, aquele que é proveniente das atividades hospitalar. E dentro da atividade hospitalar, eu também tenho um resíduo comum. Então, a gente consegue diferenciar um do outro, mas dentro de cada atividade você vai ter as duas concepções. O resíduo comum, que é o resíduo sólido urbano, que a gente pode chamar assim, e o resíduo da atividade inerente inerente à atividade que está sendo exercida. Pode ser da área industrial, pode ser da construção civil, pode ser do hospitalar. Então, são resíduos provenientes das suas atividades. Tecnicamente falando, ele tem a mesma compreensão. Hoje é muito comum na área técnica a gente chamar resíduos sólidos, que são tudo que é possível de ser reciclado. A gente acompanha muito isso. Há uma compreensão de materiais separados possíveis de separação. Esses materiais que são possíveis de separação ou reciclado, é muito comum a gente tratar ele como resíduos sólidos. Enquanto os materiais misturados e acumulados têm mais uma conotação de lixo, do que não pode. Então, basicamente, o lixo e o resíduo têm a mesma. O que separam hoje, na atualidade, é que resíduo pode ser tudo aquilo que pode ser reciclado. E lixo, tudo aquilo que não pode ser reciclado.
ou está misturado. Resíduo, a gente tem, você pode ter garrafa PET, plástico, tudo isso separado de forma correta e são chamados de resíduos. Quando você mistura, você acha um lixão, alguma coisa parecida, você tem o lixo, propriamente dito, porque ali está tudo misturado e complicado. Dentro disso, temos as formas de tratamento e destinação. Toda cidade, toda capital, toda tem essas formas de descarte. Hoje é muito comum a gente encontrar por aí muitas formas de descarte, que é o lixão, que é uma forma inadequada, que lixão é uma forma inadequada caracterizada pelo simples descarte do lixo sobre o solo. Isso é o lixão. Quando você chega em algum local que tem vários lixos lá, vários resíduos, lixo, vamos dizer lixo, misturado, isso é um lixão, que é muito comum em alguns municípios ainda no país. Aí é considerado como lixão, que é a forma inadequada hoje de descarte dos resíduos. Por outro lado, os lixões eram para ser extintos, ou, vamos dizer, desativado desde 2010. E até hoje vem sendo enrolado e você é possível encontrar municípios ainda que a maioria dos municípios do território nacional continua tem lixões. Isso é uma forma inadequada e muito ruim. É ruim do ponto de vista ambiental, porque polui o lençol freático, polui, contamina o solo e por aí segue. Temos também o aterro, são áreas devidamente licenciadas, aí é a parte mais de projetos bem rigorosos, criteriosos, com as questões de engenharia, onde todo o processo de proteção tanto ao lençol freático quanto à água subterrânea e ao solo é feito a partir dessa concepção. Então, nos aterros controlados, que tem aterros também que não são controlados, e todo o processo de engenharia é aplicado dentro de um aterro. Na verdade, no Brasil ainda se aplica aterro. Na maioria dos países não se tem mais aterro. Já se trabalham com uma outra linha muito diferente. Não tem mais aterro. Tem ou coleta seletiva, ou compostagem, ou reciclagem. Não existe ou não existe mais lixões ou aterro para descartar do resíduo. Ou incineração, na verdade. É a incineração, que é o processo térmico e queima do resíduo, que seria a queima daquilo que não presta, e aí seria totalmente queimado e tem os processos todos ambientais consolidados hoje, que a cinza pode ser usada a cinza do processo, é muito comum ser utilizada na área de produção de cimento ou piso, porque ela tem a cinza dele pode se aderir perfeitamente a essa atividade. A compostagem também é um outro processo que em grandes países faz, que a compostagem é a transformação de matéria orgânica encontrada no lixo em adubo orgânico. Pode ser a agricultura da jardinagem de planta. Pode ser o resto de comida, pode ser juntar com poda de árvore e montar compostagem, e aí esse material certamente ele pode ser virado um adubo orgânico que tem um grande potencial e um grande poder, eu vou dizer assim, econômico hoje no mercado, devido às empresas que trabalham com produtos orgânicos, necessariamente precisa desse adubo para trabalhar os seus produtos. E dentro dessa compostagem que eu acabei de abordar, tem a compostagem, a gente separa a compostagem tanto industrial, que é em grande escala, quanto a compostagem doméstica, que é em pequena escala, que aí é para geração de resíduo de adubo orgânico também, para tudo. Então são duas partes, que a compostagem ela pode ser industrial ou doméstica, dentro dessa variável. E aí, o que é coleta seletiva? Um breve histórico. A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis previamente separado que pode ser utilizado ou reciclado. A coleta seletiva é um tipo de material que pode ser usado em algum momento. Ótimo, a coleta seletiva está dentro do escopo de materiais. Então, é tudo aquilo que eu posso separar, posso ser utilizado ou reciclado. Isso é muito comum hoje, a gente tratar dessa maneira para que até os próprios lixões tenham vida útil. Basicamente, todos os materiais reciclados deveriam ser para a indústria que recebe, deveriam ser levados e quando ele retornasse para o processo, deveria vir com um valor mais barato. Mas ele acontece o processo inverso no nosso país. Todo material reciclado sai mais caro do que
em produção. E a gente sabe que para gastar, para fazer um exemplo, para fazer uma garrafa PET do zero, o custo é muito maior do que com material reciclado. Entretanto, esse material, esse produto deveria vir com valor mais em conta. Isso está na legislação, está lá, consta lá que todo material proveniente de reciclagem deveria ter um preço diferenciado no mercado. Mas isso hoje não acontece. O que a gente demanda é um valor acima ou equiparado. Ou muitas vezes, como papel reciclado, ele é mais caro do que o papel normal, que não deveria ser. Mas enfim, estamos no Brasil e essa é a maior questão. A prática dos 3 R, reduzir, revisão dos seus hábitos, reduzir, a gente fala, eu trabalho com 3, mas tem pessoas que trabalham com 5, 6. Eu acho que os 3 R's ele é muito mais próximo de uma realidade nossa e fácil de entendimento. Reduzir, revisar os nossos hábitos. Precisaria revisar todos os meus hábitos de compra e de consumo. Reutilizar, reaproveitar material em outra função. Isso é muito comum, é preciso reaproveitar material em outra função. E isso basicamente deveria estar dentro do contexto. E o reciclar, transformar material usado em novos produtos. Basicamente, seria essa abordagem normal e principal para as questões nossas. A gente precisa reduzir, revisar o nosso hábito de consumo e reaproveitar o material que está sendo utilizado em uma outra função. Deixou de... eu não quero mais uma garrafa PET, eu posso fazer qualquer outra coisa e eu reaproveito aquilo. E reciclar, que é transformar tudo que foi gerado em um novo produto. Isso é a cadeia dos 3 R's que a gente aborda.